E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui uma aulinha de aspectos macroscópicos. Eu queria dar uma ênfase aqui às propriedades específicas. Tá? Para que serve uma propriedade específica? Então, a química, aquela ciência que estuda a transformação da matéria em energia envolvida. Então, o nosso foco agora é a identificação da matéria. Como que eu faço para identificar a matéria? Então, existem propriedades organoléticas, propriedades químicas e propriedades físicas. São através dessas três propriedades que a gente consegue identificar as características e saber se aquele material é ele mesmo. Então, vamos passar com muita calma em cada um deles. Então, a primeira, vamos em cima das propriedades químicas de um material. Eu sempre gosto de colocar como exemplo assim, imagina que você chegou num laboratório e você tem um recipiente com um líquido ali transparente e você não sabe o que é. Em princípio, você olha para dentro daquele seu recipiente e você fala, nossa, mas isso aqui é água, porque é um líquido transparente e tem maior cara de água. Então o que você vai fazer? Você vai ter que fazer alguns testes. Só de olhar a gente não pode tirar uma conclusão. Esse líquido transparente, por exemplo, ele pode ser água, ele pode ser também álcool, pode ser acetona, não sei. Então, posso fazer alguns testes. Então eu posso colocar fogo aqui dentro. Eu pego uma pequena amostra e começo a tentar colocar fogo. Se começar a pegar fogo, eu já sei que aquilo dali tem chance de ser etanol, eu já estou descartando a possibilidade de ser água, ou ser água misturado com uma outra coisa. Então, a combustão é um teste rápido que a gente pode fazer para detectar se o material ele vai sofrer essa reação ou não. Eletrólise. Eletrólise é uma quebra que a gente faz através da corrente elétrica. Então, aqui tem um exemplo de uma muito famosa, onde que a gente coloca água, né, com um pouquinho de sal aqui dissolvido, onde você consegue decompor a água em gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, a eletrólise é uma decomposição que você pode fazer também para analisar aquele material. Se liberar o gás hidrogênio e oxigênio, porque tem grande chance de ser água. Posso fazer uma decomposição térmica, só aquecer o material. Aqui eu coloquei essa terra vermelha aqui, um negócio chamado óxido de mercúrio. Você pode encontrar essa natureza, às vezes você vai achar que é um barro qualquer. Mas o óxido de mercúrio, quando a gente faz um aquecimento nele, ele sofre uma decomposição. Ele tem essa fórmula aqui, ó, e ele se decompõe em mercúrio metálico e o gás oxigênio. Então o gás vai embora e você vai ter o mercúrio metálico, aquele que tinha dentro dos termômetros, né? Tá aqui a imagem do mercúrio metálico. Então, são testes que a gente pode fazer. Então, esses testes baseados em reações, onde são traduzidos por fenômenos químicos, onde a gente literalmente está transformando a matéria, você tem uma propriedade específica química, que é aquela que serve para identificar um material. O mais comum deles, óbvio, é a combustão. Então a gente pode tirar algumas conclusões a partir destes testes. Próxima propriedade específica, a gente tem a propriedade organolética. A propriedade organolética é aquela que impressiona os nossos sentidos, como por exemplo odor, sabor, você verificar o brilho, se ele é transparente, se ele é translúcido, se ele é brilhante, se ele é fosco, se ele é opaco, que não deixa passar a luz. Bom, então são características que nós conseguimos perceber. Um exemplo que eu gosto de falar desse aqui é o seguinte, você fez um exame de urina, e às vezes as pessoas não gostam de direto mostrar para o médico, dá aquela olhada, né, curiosidade, a gente acaba olhando o nosso próprio exame. Quando você faz o exame de urina, uma das primeiras coisas que vem constando lá é aspecto, aí vem assim, límpido, levemente amarelado, incolor. Então aquilo dali foi uma análise que um técnico olhou a sua urina, ele olhou ali, comparou com um padrão de cores e escreveu, olha, a urina dessa pessoa aqui é incolor, a urina é levemente... Ele fez uma análise organolética, então ele estava observando o brilho, o aspecto, então ele está fazendo uma análise de laboratório. Ah, mas é só olhar, falar a cor é uma análise? Sim, é uma análise. A gente faz essa análise o tempo inteiro. Você vai comprar uma fruta, então você está verificando a cor para saber se ela está madura, né? Você vai comprar uma banana, você olha a cor ela vai evidenciar para você muitas coisas. É muito preciso? Não. O tanto químico quanto os testes organoléticos, eles não têm uma precisão muito grande, né? Então eles
acabam passando um pouquinho, né? São análises muito importantes, mas não são análises derradeiras. E finalizando aqui os aspectos macroscópicos, a gente tem as propriedades específicas físicas. Eu já vou avisando logo a vocês que essa é a melhor de todas. Você, pô, mas numa aula de química você está falando que propriedades físicas são as melhores? Sim, as propriedades físicas são as melhores por conta disso daqui, gente. Elas são traduzidas por números. Então você vai fazer a análise e você tem um valor, isso é muito bom, porque você consegue amarrar aquilo dali direitinho. Então, eu coloquei aqui exemplos, a água, o etanol e o óleo, para falar de duas propriedades simultâneas aqui. O ponto de ebulição e o ponto de fusão, ou temperatura de ebulição, ou temperatura de fusão. Então, o que acontece? Você tem lá o seu material, você tem o estado sólido, líquido e o gasoso. Quando o material está passando do estado sólido para o líquido, a gente chama essa transformação de fusão. Quando o material está passando do líquido para o gasoso, a gente vai chamar isso aí de vaporização, que pode acontecer de três maneiras. Vamos nos fixar na ebulição. Quando o material passa do líquido para o gasoso, a gente tem a liquefação ou condensação. E quando o material passa do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. O que acontece? Vamos começar falando da água. A água, antes de 0 grau, ela está no estado sólido. Passou de 0 grau, ela está no estado líquido. Passou de 100 graus, ela já está no estado gasoso. Então, a água tem, nessa temperatura de 0 graus, a temperatura que ela está passando. A 0 grau ela é sólido e líquido ao mesmo tempo. A 100 graus ela é líquido e gasosa ao mesmo tempo. Então, só depois que ela passa dessa temperatura. Então, quando você tira uma pedrinha de gelo do seu congelador, ela está colando ainda na sua mão, significa que ela está abaixo de 0 grau. A partir do momento que você está com a pedrinha de gelo e ela já está molhada, naquele momento você tem o sólido e o líquido juntos. Nesse momento o seu gelo está a 0 graus, se você está a pressão de 1 atmosfera, pressão nível do mar. Beleza? Então, essa passagem do sólido para o líquido é a nossa fusão, essa temperatura de 0. Aqui, a temperatura de 100 graus é quando a água está fervendo. Naquele momento que sua água está lá na panela, saindo aquela monte de bolinha, ela está passando do líquido para o gasoso. Ali está a temperatura de 100 graus e não vai passar disso. Porque se estiver a 101, 102, ela já está no estado gasoso, já foi embora da sua panela. Por isso que numa panela, no máximo, se tiver só água, a temperatura ali dentro é 100 graus. Não vai passar disso. O vapor atinge temperaturas maiores. Bom, então com esse valor de 0 e 100, a gente já está amarrando que a água vai passar nesses estados. Volta para cá. Lembra que eu falei que se você chegar num laboratório, você tem uma amostra que aparentemente é água, você quer ter certeza se ela é água ou não? Você pode fazer o seguinte, coloca essa água para ferver. E você vai colocar um termômetro aqui dentro e vai observar. Se ela começar a ferver e ferver exatamente a 100 graus, grande chance dela ser água, porque ela está fervendo a temperatura que tem para ferver. Agora, você pegou essa água, colocou para ferver, essa água não, perdão, líquido, né? Você não sabe o que é, e começou a ferver a 90 graus. Aí, você tem duas opções. Ou o que você tem ali não é água, ou está misturado com água com alguma outra coisa. Então, olha que precisão desse teste, nem com um instrumento simples, um termômetro você resolve a vida. Ou a pessoa pode pegar essa água e baixando a temperatura lá com um termômetrozinho para checar. Pô, ela congelou exatamente a 100 graus. Pô, então agora eu tenho mais uma evidência que isso aqui deve ser água mesmo. Se você percebeu que congelou na temperatura de 0 graus, lindo, significa que você tem grande chance daquilo dali ser água mesmo, não ter nada misturado. Agora você colocou para congelar e já está aparecendo lá, começou a congelar a menos 12, menos 5, aí a coisa já mudou de figura. Então você já não vai ter essa certeza a respeito dos pontos. Então esses pontos de fusão e ebulição são valores tabelados, você não tem que adivinhar. O da água, né, óbvio, né, a temperatura de graus Celsius foi baseada nisso daqui, então por isso que é tão redondinho assim, 0 e 100.
De posse desses pontos de fusão e ebulição, eu posso falar qualquer temperatura e você vai saber em que estado ela se encontra. Também tem essa, né? Mais uma coisa que você pode usar desses dois pontos. Agora repara uma coisa. Eu só estou falando aqui em ponto de fusão e ponto de ebulição. Em nenhum momento eu falei em ponto de liquefação ou ponto de condensação, né, que pode ser também. E nem falei, tampouco, em ponto de solidificação. Por quê? A temperatura que ele passa do sólido para o líquido é a mesma temperatura que o líquido vai virar sólido. Então não há necessidade de ficar falando de ponto de congelação nem ponto de condensação. Por questões práticas, todo mundo só usa esses dois aqui. Esses dois pontos são suficientes para descrever as passagens dos diversos materiais. Aqui eu falei muito da água porque ela é muito simples de imaginar. Mas, por exemplo, aqui ó, o álcool etílico, o álcool comum, esse álcool de limpeza, que é o álcool 70, que é esse outro álcool 48, que é o álcool combustível, o álcool de xarope, das bebidas alcoólicas, é esse cara aqui. Olha a temperatura de ebulição dele, já é menor, né? Ele já vai virar gás a 78 graus, ele já está virando gás, diferente da água. Então, se eu colocar etanol no freezer, eu vou conseguir transformar num sólido? Não vai, porque seu freezer com certeza não vai alcançar essa temperatura aqui, ó, menos 114. Se o freezer da sua casa é muito bom, ele chega ali a menos 15, menos 20. Nessa temperatura aqui, não vai rolar, ele não vai alcançar. Então, o etanol, ele tem esses pontos que diferenciam ele da água. E, gente, cada material existente ele vai ter um ponto de fusão e ebulição específico. Nunca é igual ao outro. Isso é ótimo, porque se a gente tem esses valores tabelados, você num laboratório, primeira coisa que você faz é ver o ponto de fusão, o ponto de ebulição daquele material, para você descobrir quem ele é. E você vai comparar nas tabelas. Beleza? Aqui eu botei o óleo de soja aqui também. Olha o ponto de ebulição do óleo de soja, né? 284. Por isso que quando a gente está na cozinha lá, você colocou o óleo para esquentar, para fritar a batata, ele não vai vaporizar tão rápido, não vai ferver tão rápido quanto a água. Porque ele precisa da temperatura muito, muito alta. Então, como eu disse, é para elucidar que cada material tem o seu ponto de fusão e ebulição. Beleza? Então aqui já são duas propriedades físicas extremamente importantes. Densidade. Densidade é a relação de massa e volume. Beleza? Então aqui eu já coloquei até uma formulazinha. Se a gente precisar calcular, 1 mililitro, vale lembrar que é igual a 1 centímetro cúbico. Porque às vezes esses valores de densidade falam em centímetro cúbico e a pessoa, meu Deus, o que é isso? Eu não sei o que é. Então 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 mililitro. Então, a densidade é a relação entre massa e volume de um material. Por exemplo, a água, ela é 1. Óbvio, né, que foi o padrão, a água foi utilizado justamente para isso. Aí a gente consegue ver as densidades dos outros materiais. Por exemplo, o álcool, ele já tem uma densidade menor que a água. O petróleo, aqui ó. Por isso, quando tem derramamento de petróleo na água do mar, a gente tem o petróleo na parte superior, porque ele é menos denso. Então o conceito de densidade ele vai servir para duas coisas. Propriedade, em termos de propriedade física, então você vai lá, mede a densidade e consulta na tabela. Qualquer quantidade que você pegar, dividir a massa que ele tem pelo volume que ele ocupa, você vai ter sempre o mesmo valor. Então vai dar sempre 1. Então se eu pegar aqui diferentes amostras de água, aqui eu peguei uma pequena quantidade de água, aqui eu peguei uma quantidade um pouquinho maior, e aqui eu peguei uma quantidade maior ainda. Então você vai verificar a densidade. Aqui a água está pesando 10 gramas e tem 10 mililitros de água. Aqui a água, eu vou pesar, ela vai estar dando 100 gramas e tem 100 mililitros de água. Se eu verificar aqueles recipientes que tem aquelas marquinhas que a gente consegue verificar o volume. Aqui a densidade, eu tenho 1000 gramas de água e eu percebi que tem 1 litro, né? 1000 mililitros. As três razões, ó, tudo vai dar 1. Então qualquer valor que você pegar de água, sempre o valor da densidade vai ser o mesmo. Então isso para qualquer material. Eu falei água aqui, mas podia ser para qualquer um. Então se você pegar ferro, se você pegar qualquer material, mercúrio, se você pegar qualquer coisa, você vai ter sempre os mesmos valores de densidade. Então volta para cá. Estou lá no laboratório, eu vou lá e vou medir a densidade. Pô, a densidade deu 1. Opa, muito bom. Grande chance disso aqui ser água. Pô, a densidade deu 0,9. Aí complicou. Aí você já vai criar um indício que aquilo dali não é água ou
essa água está misturada com alguma outra coisa. Então, é uma das coisas que a gente vai verificar. Então, a densidade também é uma propriedade importantíssima para identificar a matéria. A segunda coisa é a gente pensar na flutuabilidade, né? Materiais que não dissolvem entre si, o menos denso, ele fica em cima e o mais denso vai acabar ficando embaixo, tá? Por isso que o óleo, qualquer tipo de óleo na água, ele vai ficar na parte superior. Os óleos, eles têm uma densidade um pouco menor que da água, então por isso que o óleo fica em cima e a água fica embaixo. E o último que eu chamo de quarteto mágico das identificações, que é a solubilidade, é quanto material você consegue dissolver no outro. Então, por exemplo, aqui eu falei de solubilidade em água, né? Eu peguei essa tabelinha aqui e ela indica quanto o material consegue dissolver na água. Então, por exemplo, eu pegar açúcar, né? Eu consigo uma quantidade absurda de açúcar na água dissolver. O do sal nem tanto, né? Tem substâncias que têm quase solubilidade infinita, no caso o etanol, né? O álcool, você consegue solubilizar qualquer quantidade, qualquer proporção. Esses outros materiais aqui, cada um tem a sua característica, né? Cada um dissolve uma determinada quantidade. E isso também é uma maneira de identificar o material. Então, cada material tem uma característica específica de dissolução, em água ou não. Por exemplo, vamos falar aqui dos derivados de petróleo. Derivados de petróleo a gente tem quem? Bom, a gente tem querosene, a gente tem gasolina, a gente tem o diesel, a gente tem uma série de óleos lubrificantes, a gente tem parafina, e são os derivados diretos, já estão, na realidade o petróleo é uma mistura, tem tudo isso aqui já está lá dentro. Todos esses compostos aqui, eles são solúveis entre si. Então, às vezes a gente está com uma mancha de graxa, né? A graxa também é um derivado do petróleo, posso colocar aqui. Como é que eu tiro graxa da roupa? Pô, passa um pouquinho de gasolina. A gasolina vai conseguir dissolver a graxa. Então, todos eles são solúveis entre si. Mas, em compensação, nenhum deles não são solúveis em água. Nenhum deles dissolve em água. Então, uma característica que pode ajudar a identificar também, né? Não dissolver em determinado material. A gente também está dentro de solubilidade. Então, a solubilidade é uma propriedade específica física importantíssima. E eu falo que é o quarteto mágico, né? Eu já puxei aqui a brasa, já falei que a específica é a melhor das três. A gente tem a química, a organolética e a física. Física é melhor. E dessas daí, as quatro, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade são as mais importantes e mais usadas. O que eu fiz aqui? Eu busquei fichas de 4 materiais diferentes, né? Peguei o sal de cozinha, o etanol, a acetona e glicerina. Então, quando você tem uma ficha técnica de um material, você vem logo a informação, o nome dele, a fórmula, né? Olha só que já aparece aqui, começa a aparecer uma propriedade organolética, né? Fala que ele não tem odor. Olha aqui, ó, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. Aqui o quarteto mágico aqui. O etanol, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e a solubilidade dele. Aqui só botou que é miscível, porque é infinitamente solúvel. Olha a acetona, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade de novo. Olha a glicerina. Então, em laboratório, uma das primeiras coisas que a gente busca são esses 4, né? Essas 4 propriedades físicas, elas são muito importantes. A aparência veio, né, para identificar visualmente, mas os determinantes mesmo são esses daqui, ó. Olha o ponto de fusão da acetona. A acetona, se quiser transformá-la em sólido, você tem que baixar a menos 95 graus. Passou de 56, ela já vira um gás, já vai embora. Então ela é solúvel também na água, solúvel em orgânicos. Aí a gente tem uma série de informações. Mas essas 4 aqui é para provar para vocês o que eu estou falando aqui, dessas propriedades, que elas são muito importantes e serão muito recorrentes no nosso estudo de hoje em diante. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima.